Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui quem vos fala é Fred, o FRJ, do canal Fred, o FRJ Silva, em mais uma etapa, né, do projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Hoje, caríssimos inscritos, caríssimos amigos, vamos postar neste vídeo áudio a 14ª aula, na sequência do projeto Fé Sem Superstição. Lembrando a todos que nós estamos já na segunda parte do Catecismo Maior de São Pio X, e que eu uso aqui, né? Vale dizer aqui que eu uso aqui o Catecismo Maior de São Pio X da editora Permanência. Então, nós estamos na segunda parte da oração em geral e hoje nós vamos adentrar no capítulo 2º, que trata da oração dominical. Domini, né? Do latim Domini, significa Senhor, que é a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Eu gosto, nós aqui no canal, nós gostamos sempre de colocar aqui fazer uma espécie de preâmbulo, né, que tem uma relação com cada tema que vai ser abordado, né. No caso aqui, é interessante hoje nesta aula, né, nesta exposição, acerca da oração dominical, né, que é a oração que nosso Senhor nos ensinou, que é o Pai Nosso, né. Vale aqui destacar essa questão de que é a oração vocal, né, mais excelente, porque foi o próprio nosso Senhor Jesus Cristo que nos ensinou. E por essa razão, ela é a mais excelente de todas. E isso tem uma relação com aquela questão de que os hereges protestantes afirmam e nos acusam de que nós católicos, né, as orações que nós católicos fazemos são vãs repetições, né. Isso demonstra algumas características, né, do protestantismo, né, dentre as quais, né, se destacam, em relação à verdade revelada, em relação à Santa Madre Igreja, duas questões que são absolutamente fundamentais, das quais decorrem outras mais, né? Mas essas duas questões fundamentais são, primeiro, uma soberba suma, né, uma soberba máxima, né, um espírito soberbo, e atrelada a ela, uma ignorância suma, né? Um desconhecimento máximo, né, acerca da verdade revelada, acerca da Santa Madre Igreja, acerca da teologia, acerca da sã doutrina, do Santo Magistério e da própria história da Igreja nesses 2000 anos de luta e labuta, né? Pela, com e para a graça de Deus. Bom, a questão da soberba suma, né, ela se relaciona
a partir de uma postura, né, não só pessoal do indivíduo que é herege, que é protestante, né, a partir de uma postura de individualização, né? Ele procura se destacar e por essa razão ele não aceita, né, nem mesmo aquilo que está, né, nos evangelhos, porque você pega lá o evangelho de São Mateus, por exemplo, onde os apóstolos pedem ao Nosso Senhor que os ensine a rezar, né? E Nosso Senhor os ensina, e dentro da oração, né, do Pai Nosso, dentro da oração do Senhor, da oração dominical, você tem a perfeição suma, perfeição máxima, porque ali você encontra, né, indicativos do que se deve fazer, do que se deve crer e do que se deve pedir, né, e de como e quando, né, se deve fazer isto. Então, a soberba suma do herege protestante, ela o leva a rechaçar essa verdade. E, por outro lado, né, que são as dois carros-chefes que puxam, né, que levam os hereges protestantes a afirmar que as orações dos nós católicos são vãs repetições, é a ignorância suma também, né, que está atrelada a essa questão da soberba, que a gente sabe que é o pecado de Lúcifer. Soberba é o pecado do demônio, é o pecado de Lúcifer. É o pecado que nos torna mais parecidos, né, com o próprio Satanás. Parece chocante, mas isso é a realidade. Então, voltando ao assunto, a questão da ignorância suma, que é essa falta de desconhecimento, né? Vamos ter um santo católico, todos os santos católicos, todas as santas católicas, todos os santos doutores, inclusive São Tomás de Aquino, né, eles afirmam, né, categoricamente que essa mistura ela é explosiva, soberba e ignorância, né? Nós não conseguimos enxergar o estado em que nos encontramos, né? Mas isso não foi um processo que aconteceu de uma hora para outra, foi uma longa, né, sucessão, né, de atos, né, culpáveis por parte daquele que está na ignorância suma e na soberba suma, né, até chegar a um ponto do endurecimento do coração com relação a essas questões. Então, essa ignorância suma leva a rechaçar aquilo que Nosso Senhor, inclusive, ensinou como oração mais excelente, né? A oração que contém, né, tudo aquilo que devemos fazer, crer e pedir, e que agrada infinitamente a Deus Nosso Senhor. Então, é interessante, né, fazer esse preâmbulo, essa espécie de introdução, quando nós estamos tratando aqui no Catecismo da questão da oração, e mais especificamente aqui no capítulo 2º, né, no capítulo 2, da oração dominical, né, e no seu parágrafo 1º, né, da oração dominical em geral. Então, essa questão da ignorância suma e da soberba suma, né, levam o herege protestante, e até mesmo alguns de nós, né, temos que dizer isso, a não ter a devida confiança, né, e as devidas disposições quando vamos realizar nossa oração vocal, né, essas devidas condições que foram objeto, né, de tratamento do áudio, da videoaula anterior. Então, essa afirmação dessa questão das vãs repetições denota essa suma ignorância, uma suma soberba, uma espécie de cegueira espiritual, né, caetitas mentes, e já até aí uma espécie de obstinação, né, por conta dessa soberba que já se transforma numa espécie de orgulho, né, de obstinação em não aceitar, em não rechaçar as opiniões, as verdades que são reveladas, o testemunho, né, das pessoas. Não opiniões, mas o testemunho das pessoas. Mas aí alguém poderia questionar, né, se essa ignorância suma, se essa soberba suma seria, ou que deságua no rechaço, né,
das orações católicas, como a própria oração do Nosso Senhor, a Ave Maria, né, o Te Deum, né, o Santo Rosário, enfim, né, se seria algo assim, uma ignorância invencível. Bom, Deus vai julgar com absoluta justiça, né? Mas a gente conclui de forma absolutamente natural e lógica que um espírito, uma alma humilde e de boa vontade, né, não vai ficar muito tempo confortável nesta situação, né? E tem essa coisa, né, do endurecimento do coração, né? Porque chega um momento em que você praticamente rejeita, né, livremente, mas ainda tendo assim um pouquinho, né, vamos dizer assim, de receio, né? A sua consciência ainda assim muito como uma brasa que está apagando, né? Ela ainda te dá alguns alertas, que é Deus agindo, né? O influxo da graça divina agindo no indivíduo, mas a situação fica tão difícil que você acaba, vamos dizer, que o indivíduo acaba rejeitando, né? De forma livre. Então, como eu disse, isso é o mistério da iniquidade, né? Deus vai julgar com justiça, né? Não cabe a nós aqui adentrar nas razões, dos motivos, fazer um julgamento subjetivo do indivíduo, né? Apenas apontar, né, o que se está vendo, né, colocando de frente, né, fazendo essa comparação, colocando todas essas coisas sob a luz, né, da sã doutrina, da fé, né, da revelação, e aguardar, né, que Deus nosso Senhor faça um milagre, né, aconteça um milagre da graça, o que não é impossível. Não é impossível. Nós já vemos Deus Nosso Senhor fazer grandes coisas. E não é impossível, tá? Mas, conforme a sã teologia, Deus Nosso Senhor está sempre buscando, está sempre vindo atrás da gente. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas sabem o que eu estou falando aqui. Absoluta. Deus está sempre atrás de nós. E se nós formos analisar assim com bastante honestidade intelectual, nós vamos concluir com absoluta facilidade que a nossa conversão sincera, verdadeira, ela não acontece por culpa nossa, por culpa própria. Porque não sabemos lidar, né? Ou não queremos lidar, vamos dizer assim, não queremos lidar verdadeiramente com as questões relacionadas com a nossa conversão, né? Isso é um ponto interessante. Eu trato o mistério da iniquidade e a carapuça serve em primeiro lugar para mim, né? Para esse que vos fala, e se servir para alguém aí já valeu, né? Alguns de vocês, meus amigos, caros inscritos, já foi de grande valia. Bom, dito isto, fica aqui então esclarecido que as nossas orações não se tratam de vãs repetições, de meras repetições. Isso aí decorre de um espírito ignorante, nem soberbo, que não aceita, né, que não tem humildade suficiente nem para aceitar a oração que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Se foi o Senhor que ensinou, você tem que ser uma criança e aceitar. É aquela velha e boa analogia que eu sempre faço aqui. Você está numa árvore, né? Seu pai manda você pular e você se joga, né? Você se atira, absolutamente confiante que seu pai jamais vai deixar você cair no chão. Bom, dito isto, né, isso também vai de encontro, né, ao pessoal da renovação carismática, né?
não creem mais, né, nas orações vocais santas, né, que a Santa Madre Igreja tem como um dos elementos, né, desse tesouro que ela possui, é a mãe dispensadora. E a multiplicação de palavras ela é realmente complicada. Bom, dito isto, né, vamos aqui fazer um lembrete, né, de que todas as opiniões aqui, fazer aqui um esclarecimento, todas as opiniões aqui do canal, notas de rodapé, interpretações, já estão previamente submetidas ao Sagrado Magistério, à sã doutrina, né, da Santa Madre Igreja, inclusive as manifestações oficiais do Santo Magistério, sobretudo as cartas encíclicas, fazendo aqui a ressalva do Concílio Vaticano II. Ok? Então a gente vai começar aqui, mas antes vamos fazer as nossas orações para que Deus Nosso Senhor abençoe esse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, protetor e guarda da honra, da virgindade e da pureza da Santíssima Virgem Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, rogai por nós. São Tomás de Aquino, o mais santo de todos os doutores e o mais douto de todos os santos, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois muito bem, pessoal, capítulo 2 da oração dominical, parágrafo 1º da oração dominical em Senhor. Oração dominical é oração do Senhor, Domini, do latim Domini, Senhor, né? Que é a oração vocal mais excelente, lembrando que o catecismo maior ele vem se desenvolvendo numa crescente, e nós encerramos a 13ª aula, se encerrou na questão número 277, e nós vamos adentrar hoje aqui na questão 278, né, da oração dominical, parágrafo 1º, da oração dominical em geral. Então a questão 278, ela vem assim enunciada. Qual é a oração vocal mais excelente? O catecismo responde assim: a oração vocal mais excelente é aquela que o próprio Jesus Cristo nos ensinou, isto é, o Pai Nosso. Questão 279. Por que é o Pai Nosso a oração mais excelente? O Pai Nosso é a oração mais excelente porque foi o próprio Jesus Cristo que a compôs e nola ensinou. Porque contém também claramente, em poucas palavras, tudo o que podemos esperar de Deus e porque é a regra e o modo de todas as outras orações. Então, fica aqui um parêntese rápido. A oração do Senhor, a oração dominical, a oração do Pai Nosso é a oração, é a base, é o alicerce, a partir da qual, como, né, nós expusemos aqui no início, né, do preâmbulo, né, daquilo que devemos fazer, daquilo que devemos crer, tudo aquilo que devemos pedir, da maneira que devemos fazer. Então, a oração dominical é a base, é o fundamento, é a regra geral, né, desse nosso colóquio, né, com Deus Nosso Senhor, né? Apesar de sermos indignos e merecermos o inferno, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele até nos ensinou a rezar. Então, fechando o parênteses, continuando na questão 280, é também o Pai Nosso a oração mais eficaz? Sim, o Pai Nosso é também a oração mais eficaz, responde o catecismo, porque é a mais agradável a Deus, pois é feita com as mesmas palavras que nos ditou o seu divino Filho. Questão muito clara, vamos avançando aqui, questão 281. Por que se chama o Pai Nosso a oração dominical? Responde o catecismo. Chama-se
o Pai Nosso, a oração dominical, que quer dizer a oração do Senhor, precisamente porque a ensinou Jesus Cristo por sua própria boca. Então, está explicado aí, para quem não sabe, né? São Pio X nos explica aqui, nos ensina, né? Porque o Pai Nosso é a oração dominical. Porque foi o próprio Jesus Cristo que nos ensinou pessoalmente, por suas próprias palavras, né? Pois bem, avançando, questão 282. Quantas petições, ou seja, quantos pedidos existem, né, na oração do Pai Nosso? E o Catecismo responde assim: no Pai Nosso há 7 petições, precedidas de um preâmbulo. 7 pedidos precedidos de um preâmbulo, né, de uma introdução, né, onde a alma, né, se prostra reverentemente diante de Deus Nosso Senhor para pedir aquilo que é necessário, aquele que é fonte de todo bem, toda beleza, né, toda justiça, de toda misericórdia. Então, avançando, questão 283. Rezai o Pai Nosso. Aqui vem, né, as 7 petições do Pai Nosso, com a sua introdução, que é o preâmbulo, né? Questão 283. Então está aqui: Pai Nosso que estás nos céus. Esse é o preâmbulo, essa é a introdução. E aí você já se coloca na presença de Deus Nosso Senhor. E agora, vem aqui as 7 petições. A primeira: santificado seja o vosso nome. Segunda: venha a nós o vosso reino. Terceira: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quarta: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quinta: perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sexta: e não nos deixeis cair em tentação. E a sétima: mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos avançando. Questão 284. Por que, invocando a Deus no princípio da oração dominical, o chamamos de nosso Pai? E o Catecismo responde assim: no princípio da oração dominical, chamamos a Deus, nosso Pai, para despertar a nossa confiança na sua infinita bondade, uma vez que somos seus filhos. Questão autoexplicativa. O Catecismo é muito simples. Talvez seja por esta razão, né, que nós, né, vez por outra, né, somos tomados por um espírito de rejeição ao que é simples. As coisas de Deus são absolutamente simples, mas existe uma regra, existe uma forma, existe uma postura, né, que se fundamenta na humildade e na obediência, que são os remédios, né, os antídotos contra a soberba, né, contra o orgulho. Então, se nós, né, não estamos muito dispostos a abraçar aquilo que é simples, né, devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar. Então, eu costumo dizer que a base, o fundamento de tudo, né, é o catecismo. De fato, não há o que dizer. E quando você abraça o catecismo, você está cooperando com a graça de Deus e praticando as virtudes da humildade e da obediência. Então, o catecismo, que as lições do Catecismo Maior de São Pio X são muito simples, mas de uma profundidade teológica, e aí está, né,
a armadilha dos incautos, né? Porque se você começa a desenvolver demais teorias, e hoje, né, infelizmente, né, a opinião, a doxa, né, as teses, a minha opinião, essa coisa transformou a sociedade numa coisa difícil de se organizar, né? Porque a própria natureza das coisas mostra, né, demonstra, prova, evidencia que tem que haver uma ordem, tem que haver autoridade, tem que haver regras, né? Infelizmente, nós vamos estabelecendo, desenvolvendo um sistema, né, de pseudo-regras, né, fundamentadas, sobretudo, no desejo, na opinião, na persuasão pessoal, né, esquecendo da reta razão, da lei natural, etc, etc. Então a coisa tende a ficar, né, infelizmente, esse é um aspecto negativo da própria democracia, né, que, na minha humilde visão, né, chegou a um ponto de quase ingovernabilidade, né? É mais ou menos isso. Isso vem por conta também desse processo, né, maçônico, né, empreendido, levado a efeito já de bastante tempo, de destruição da autoridade da igreja e, consequentemente, né, de um enfraquecimento da relativização da autoridade civil, da autoridade da igreja, né, que trouxe essa coisa. Ao fim e ao cabo, era realmente tirar a força da igreja, tirar a autoridade da igreja, da Santa Madre Igreja Católica. Então, é verdade que o Concílio Vaticano II, né, é exatamente esse divisor de águas, né, que dá vazão, dá aso à ruptura, né, que já vinha sendo preparada de há muito tempo. Mas isso é uma outra questão, inclusive já foi abordada aí em outros vídeos, né, onde o canal, onde nós discorremos um pouco, né, sobre a questão da maçonaria, a questão das novas canonizações, a questão do modernismo na igreja, etc, etc, etc. Bom, fechando aqui esse longo parênteses, né, pedindo perdão aí aos caros inscritos, vamos avançar na questão 285, lembrando que estamos aqui, né, no capítulo 2º, a segunda parte do Catecismo Maior de São Pio X, né, da oração dominical em geral, no segmento desse trabalho, né, que é o projeto Fé Sem Superstição, Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica. Então, questão 285, avançando. Por que podemos nós dizer que somos filhos de Deus? Aí o Catecismo vem e responde assim: somos filhos de Deus, primeiro porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nos conserva e governa com sua providência. Interessante isso, né? Deus não é uma energia, né, um motor imóvel alcançado pelos gregos e idolatrado pelos maçons, né? Ele conserva e governa este mundo, o cosmo, o universo e tudo que nele existe, através da sua santa, sapientíssima e divina providência, né? Então enganam-se aqueles que acham que Deus não está tomando conta desse mundo e que os fatos individuais e históricos não se sucedem por vontade dele, né? 2, porque por especial benevolência, Ele, nosso Pai, nos adotou no batismo como irmãos de Jesus Cristo e co-herdeiros juntamente com Ele da eterna glória. Muito simples, né? Catecismo básico, né? Precisa ser dito. Então, a simplicidade é salva. A simplicidade salva. Diminuir de tamanho, né? Estamos grandes demais. Avançando, questão 286. Por que chamamos a Deus, Deus Pai nosso e não Pai meu? Né? Responde o Catecismo. Porque a Deus, Pai nosso e não Pai meu, porque todos somos seus filhos e, portanto, devemos considerar-nos e amar-nos todos como irmãos e orar uns pelos outros. Questão autoexplicativa também, avançando, chegando aqui ao final, né,
desse parágrafo primeiro, que também finaliza, né, na questão 287, a 14ª aula da oração dominical. Temos aqui a questão 287, que assim está enunciada. Estando Deus em toda parte, por que é que lhe dizemos que estais no céu? Responde o catecismo. Deus está em toda parte, mas dizemos, Pai nosso que estás no céu, para elevar os nossos corações ao céu, onde Deus se manifesta na glória aos seus filhos. Bom, gente, questão também autoexplicativa, né? Então estamos aqui encerrando mais uma videoaula, né? E tratando dessa questão da oração dominical, fizemos aquele preâmbulo com relação à afirmação dos hereges protestantes, né? Acerca de que taxam, né? Principalmente a oração do Pai Nosso e da Ave Maria como vãs repetições, né? Isso denota uma ignorância sua, uma soberba absurda, uma cegueira espiritual, né? E uma obstinação, né? No orgulho, né? Que é o último degrau, né? De queda após soberba, né? Tratamos da questão da ignorância vencível, da ignorância invencível, ou seja, existem pessoas, né, que foram cooptadas por uma espécie de rede de erros, né? Isso nasce lá com Martinho Lutero, né? Que por questões políticas travestiu a sua revolução, a sua revolta, né? Tentou disfarçá-la com um manto, né, de teológico, mas na realidade ele tinha uma relação muito próxima com os príncipes católicos, já por conta, né, dessa necessidade da criatura ferida pelo pecado original de romper com a autoridade da igreja. Martinho Lutero foi uma ferramenta interessante, né? Não entro aqui em questões particulares de Martinho Lutero, não faço isso porque isso seria um julgamento temerário, né? Deus cuidará disso, Deus julgará com justiça e misericórdia. Mas os fatos são esses, né? Poucas pessoas sabem disso, infelizmente, né? Martinho Lutero tinha um envolvimento, né, com os príncipes alemães da época, daquela região ali, muito próxima, né? E ele foi a ferramenta perfeita para minar a autoridade da Santa Madre Igreja. Mas isso será, evidentemente, objeto de uma outra aula, de um outro vídeo. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais essa etapa do projeto Fé Sem Superstição. Catecismo Maior de São Pio X, Doutrina Católica, agradecendo em primeiro lugar a Deus Nosso Senhor por ter nos dado a graça, né, de poder estar realizando esse trabalho. Nós, servos absolutamente inúteis, pecadores obstinados que merecemos o inferno, mas que por graça e misericórdia de Deus seremos salvos. Basta confiar, olhar para o Sagrado Coração, para a imagem do Sacratíssimo Coração de Jesus, né, onde ele aponta com a mão chagada para o seu coração também, igualmente chagado e coroado de espinhos, mas ardendo de amor por nós. Eu sempre olho para essa imagem, isso me dá muita força para continuar a batalha, esse trabalho, que não pensem que não produz fruto, está produzindo, né? E que, ao fim e ao cabo, né, tudo vai correr de acordo, né? Então vamos, para encerrar aqui, rezar, né, o Pai Nosso, a Ave Maria, né, em agradecimento também, em honra, né, a Deus Nosso Senhor, a Santíssima Trindade, em honra também à Santíssima Virgem Maria, por mais essa etapa desse trabalho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, do maligno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte.
Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, meus caros inscritos, caros amigos, muito obrigado, né? Por ter nos acompanhado aqui em mais esta etapa, né, do projeto Fé Sem Superstição, né, Catecismo Maior de São Pio X e Doutrina Católica. Então vamos aqui nos despedindo, desejando a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima videoaula. Até lá!